Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Se você está procurando algo para massagear o seu ego, não é essa noite. Talvez nem aqui é o lugar. Talvez tenha outras igrejas por aí que vão pregar o que você quer ouvir. Mas hoje eu vim pregar o que você precisa ouvir. É o que você precisa, não é o que você quer ouvir. Então a gente vai para um livro que eu considero um livro de um homem de fé. Porque para mim a fé não é vir na igreja quando você tem um carro bom, quando a temperatura está agradável. Não, para mim fé é você vir para a igreja quando você não tem o carro, tem que andar a pé, quando você de repente tem que pegar um ônibus, quando está muito frio, quando está chovendo. Esses irmãos, para mim, são irmãos que têm fé. Porque uma pessoa que para um carro bonito na porta da igreja, e os irmãos dizem, olha, esse irmão é uma bênção, olha aí, a bênção de Deus, esse irmão é de fé. Não, meus irmãos, isso é um ponto de vista terreno, humano, materialista. A verdadeira fé, ela é expressada, não por aquilo que você tem, por aquilo que você é. É desta forma, é desse jeito. Então, para mim, eu tenho aqui no livro de Jó um homem que tem fé. Um homem que acreditou e confiou em Deus, independente da circunstância. Porque a fé verdadeira, meus irmãos, não é aquela que depende de alguma coisa. Depende de Deus fazer. Se Deus fizer, eu dou glória a Deus. E se Ele não fizer? Se Ele não fizer, você dá glória a Deus? Porque glorificar a Deus nos momentos de bonança é muito fácil, meus irmãos. Eu quero ver glorificar a Deus nos momentos da adversidade, no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento da perseguição. E aí eu pergunto para você, o que fazer no momento da adversidade? O que fazer? Por quê, pastor? Porque eu tenho uma notícia para te dar. Se você ainda não atravessou o vale da sombra da morte, você pode atravessar esse mês ainda. Pode atravessar esse ano ainda. Deus me livre, pastor, o ano está ruim para mim. Pode piorar. A minha oração é que melhore, não que piore. Eu vou orar por milagres aqui hoje, porque eu creio. Já vi Deus fazer maravilhas. Ele falou que eu sou batisteca, batisbleia. Eu sou um batista, meus irmãos. Eu nasci batista, só para vocês saberem. Eu nasci batista, estudei no seminário batista, fui ordenado por uma convenção batista. Mas eu quero dizer para vocês, eu nasci numa batista renovada. Eu nasci debaixo do fogo. Eu não me conformo com fumaça. Agora, fogo estranho, eu estou fora. Não aceito fogo estranho. Gosto de fogo puro de Deus. E eu tenho rogado a Deus que cada dia mais me queime. Nós rogamos aqui, né? Pedimos aqui. Deixa queimar. Mas com fogo santo, meus irmãos, porque tem muito fogo por aí que não tem nada de Deus. Então, em outra ocasião, de repente a gente pode vir e falar sobre isso. Mas vamos abrir a Bíblia, vamos colocar em pé, no livro de Jó, capítulo 42, Jó 42, verso de 1 até o verso de número 6. Jó 42, verso de 1 a 6. Todos encontraram? Amém. Então respondeu Jó ao Senhor. Para aqueles que estão começando agora na fé, Jó é Velho Testamento. Está depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Antes de Salmos, agora facilitou bastante, tá? Encontraram? Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados, impedidos. Olha o que diz mais: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia,
coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Fecha os teus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida, nós vamos explanar a tua palavra nesta noite. Eu quero que o teu Espírito, Senhor, tome conta de cada coração, cada mente. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, esconde-me, Senhor, atrás da cruz do Calvário, que esta mensagem, Senhor, não seja minha, mas que seja do Senhor, falando profundamente a cada coração. Nós queremos ver, Senhor, transformação, libertação, queremos ver cura, queremos ver salvação, e rogamos, Senhor, faz tudo isso para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, oramos em nome de Jesus, amém, e amém. Podem sentar. Glória a Deus. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica? Tem alguém? Levante sua mão. Tem alguém? Pastor, eu não sou de nenhuma igreja. Tem alguém? Tem alguém? Não tem ninguém? Todos são cristãos da igreja? Ok. Não esquece de trazer as pessoas para virem ouvir a palavra de Deus. Já que você não evangeliza, convida elas para virem ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você é cristão, e aí sabe o que acontece? Você procura viver uma vida normal. É um crente que lê a Bíblia, é um crente que vem para os cultos, é um crente que está aí orando, apesar de não estar. E eu vou perguntar, quem está satisfeito com a sua vida cristã? Levanta a mão, quem está satisfeito com a sua vida cristã? Tem algumas pessoas. Quem acha que Deus é bom? Levanta a mão. Quem acha que Deus é bom? Quem está contente com Deus? Levanta a mão. Quem acha que Deus está contente com você? Puxa vida, vocês são corajosos. Vocês são corajosos. Eu quero dizer para vocês que o pastor que está falando aqui está muito longe do que Deus quer. Por que, pastor? Porque eu sou um ser humano como você. Somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém aqui. E sabe, meus irmãos, nós estamos muito longe do que Deus quer para nós. Pastor, o senhor não conhece minha vida. Eu estou falando da igreja num todo, meus irmãos. Para pensar o evangelho que nós estamos vendo hoje sendo pregado. Para pensar o evangelho que nós estamos vivendo hoje. Para pensar, meu irmão e minha irmã, se você de fato está vivendo uma vida para Deus. Pensa, se você não está vivendo para você mesmo. Mas olha só, eu disse aqui, você é cristão, você lê a Bíblia, ora, vem para os cultos, e apesar de tudo isso estar acontecendo, talvez você está aí, como alguns, satisfeitos com a qualidade de vida espiritual, ao se comparar com alguns irmãos. Você diz, eu ainda vim, pastor, estava frio, eu ainda vim, tem irmão que não veio. Pastor, eu ainda dou meu dízimo, tem irmão que nem oferta dá. Pastor, eu leio a Bíblia, tem irmão que nem a Bíblia tem. Vem para a igreja, vem a Bíblia, não tem nem no celular a Bíblia. Talvez este seja o teu caso. E é interessante, meu irmão e minha irmã, sabe por quê? Você diz assim, pastor, até que as coisas estão caminhando bem para mim. E você ouve os testemunhos, como nós ouvimos aqui, de Deus operando milagres, de Deus fazendo maravilhas, e aí você dá um glória a Deus, você dá um aleluia, e você se alegra com a bênção e grita, isso é que é Deus. Mas sabe, meu irmão, e quando a adversidade bate na tua porta? Quando a adversidade bate na tua porta? O que fazer quando as coisas dão errado? O que fazer, por exemplo, quando de repente você tem uma expectativa otimista
E eu não acredito que ninguém vai na frente de um cartório, na frente de um pastor, e se casa pensando, se não der certo, a gente separa. Você conhece alguém assim? Já fez algum casamento? Olha, a gente está na dúvida aí, nós vamos arriscar, é uma loteria casamento. Conhece algum crente que está pensando nisso? Se você está pensando que casamento é uma loteria, não case. Se você está pensando que casamento, se não der certo, você pode se separar, não case. Se você não tem certeza de que ama a pessoa, não case. Então, de repente, você faz planos de ter uma família bem-sucedida. E, infelizmente, esses planos vão por água abaixo. Infelizmente, esse plano de constituir uma família bem-sucedida são aí, infelizmente, desmentidas pela triste realidade dos desencontros, das decepções, dentro da própria casa. Porque a realidade é essa, meus irmãos. O que fazer quando, de repente, projetos profissionais que tinham tudo para dar certo, você planejou, você elaborou esse projeto e tinha tudo para dar certo. E, de repente, naufraga o projeto. Você tem que fechar a empresa, não deu certo, você faliu, você está com dívida. O que fazer? De repente foi traído pelo sócio. O que fazer quando de repente uma enfermidade inesperada interrompe os seus sonhos, as suas realizações? Você faz um exame e o médico diz assim, é câncer. O que fazer? Quando os nossos sonhos de realizações pessoais são frustrados por uma enfermidade, por exemplo. O que fazer quando a estabilidade financeira ela é soterrada, meus irmãos? Sobre os escombros e terremotos aí políticos, estamos vendo aí, estamos em fase de eleição, e precisamos pensar muito bem em quem vamos votar. Você não pode votar porque é fulano, ciclano e beltrano. Você tem que pensar os valores cristãos, você é um cristão, não se esqueça nunca disso. Tem que pensar em pessoas que têm valores iguais aos teus, não opostos àquilo que Deus diz na sua palavra. Eu não vim aqui para falar de política, não é essa a situação, mas eu estou falando o que fazer quando de repente a estabilidade financeira é soterrada, meus irmãos, por um terremoto político. E isso pode acontecer no nosso país, e não é difícil. Infelizmente, meus irmãos, a maioria das pessoas, elas não param para analisar em quem elas devem votar. Não param. Por quê? Porque religião, política e futebol não fala na igreja. Não deve se fazer politicagem, mas a igreja tem que saber. A igreja tem que ser politizada. É diferente de politicagem. Não confunda, por favor, as coisas. Tem que ter consciência política, meu irmão. E graças a Deus, boa parte do povo brasileiro hoje tem uma consciência política. Graças a Deus já foi aquele tempo em que as pessoas votavam conforme a emissora XY indicava, influenciava. Não, o povo hoje está lendo, o povo hoje está se informando, o povo hoje está instruído. Graças a Deus, só não está quem não quer. E eu espero que você não esteja entre eles. Eu espero que você não perca o seu voto. Eu espero que você vote consciente, como um cristão. E aí, meus irmãos, o que fazer quando de repente estas coisas acontecem? Quando a vida parece que não faz mais sentido. Quando de repente você está lá na tua casa, você dobra o teu joelho e você diz assim, Deus, tira a minha vida, eu não quero viver mais. A vida não faz mais sentido para mim, Senhor. Quando de repente o diabo diz para você, olha, a alternativa que você tem é o suicídio. Você sabe quantos pastores tiraram suas vidas no ano passado? Mais de 17 pastores tiraram suas vidas. Para mim isso é muito grave. Eu sou cristão há 37 anos. E coisa de 20 anos atrás, a gente não ouvia isso.
Ah, fulano está com depressão, fulano está com síndrome de pânico. Por favor, eu não vou ser radical aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa. Existem situações que são ocasionadas por adversidades da vida. Depressão, síndrome de pânico, adversidades da vida. Existem situações como depressão que são ocasionadas pelo diabo, investida de Satanás contra você. Existem situações que elas são orgânicas. E a gente não pode ignorar, e cada uma delas tem que ser analisadas de uma forma muito, eu diria, cuidadosa. Por quê? Porque de repente na igreja é possível que alguém veja você deprimido e vai dizer, isso é o capeta na tua vida, minha irmã, tem que orar mais. De repente você está aí com um problema e alguém diz aí, não, isso aí não é nada não. Deixa de ser frouxo. A verdade é essa, o que fazer quando de repente o diabo sugere que o suicídio é a melhor opção para você? Não, isso não passa na cabeça de um crente. Não passa? Claro que passa. Muitos creem que não. E sabe o que acontece? Este evangelho triunfalista que tem sido pregado principalmente na televisão, meus irmãos, não é o evangelho de Jesus Cristo. Então este evangelho triunfalista, este evangelho exagerado, este evangelho que prega que agora é só vitória, é só vitória, é só vitória, não é a verdade do evangelho. Me perdoe. E eu vou ficar aqui depois, se você quiser conversar comigo, discordar, eu vou te dar meu WhatsApp, a gente pode marcar um café, eu quero te mostrar na Bíblia isso que eu estou falando. Eu vou provar aqui, mas se ainda você não conseguir ficar satisfeito, depois me procura. Vou almoçar com você, vou jantar com você, vou tomar um café com você. Pode ter certeza, claro que ela vai pagar. Você está achando que eu vou pagar? Não, por favor. Não, não é se pagar, ela vai pagar. Vai pagar. Esta é a verdade, meus irmãos. Então, tem levado muitos cristãos à frustração. Tem levado este evangelho triunfalista, muitos cristãos a frequentarem a igreja dos desigrejados. Que não é igreja, né? Que não é igreja. Você conhece pessoas que eram daqui e hoje estão desigrejadas? Com toda certeza tem. Eu não conheço, porque eu não sou daqui, mas com toda certeza tem. Que não querem mais saber de nenhuma igreja. Que estão vivendo o evangelho segundo aquilo que eles acham, não segundo o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não deixando as vossas congregações como é costume de algum. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Como é que a pessoa não está congregando com ninguém? Como é que ele vai se sujeitar em amor? Como é que ele vai participar da ceia? Como é que ele vai enviar missionários? Como é que ele vai ser disciplinado? Isso não existe. Esta é uma cilada do diabo. Agora, tem crescido assustadoramente o número de desigrejados no nosso país. Ao mesmo tempo que a gente ouve, né, o Brasil, uma nação evangélica, o Brasil é do Senhor Jesus. Dia 12 agora vai ser dia de quem? Dia 12 de outubro? Das crianças. Vai na Dutra, no dia 12 de outubro, você vai ver um monte de criança carregando cruz, carregando vela, de joelho. É assim não? Não, infelizmente não. O Brasil é uma nação católica, é uma nação idólatra. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e não uma senhora. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E não adianta a gente colocar o adesivo no carro. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Não, meus irmãos, não adianta. O que a gente tem que fazer é entrar aí nas favelas, é entrar aí, meus irmãos, aí nessas cracolândias da vida, é entrar em todas as áreas da sociedade e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Aí sim, esta é a tarefa da igreja, este é o papel de cada crente. Todo crente aqui é um missionário, todo crente aqui é um evangelista, todo crente aqui tem obrigação de pregar o evangelho. Estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso?
Então ele espera que tudo dê certo, né? Ele está preparado para quê? Para a sua vitória. Está preparado só para a bênção. Infelizmente, esta é a realidade. Ele está preparado para viver uma vida sem sofrimento, uma vida sem dificuldade, uma vida, meus irmãos, que não é a realidade da vida cristã. Não é a realidade da vida cristã. Este evangelho que estão pregando por aí, em Pare de Sofrer e outros lugares, não é o evangelho de Jesus. Você quer ser enganado? Tem um monte de igreja por aí. Mas você está numa igreja séria, de pastores comprometidos com a verdade, de pastores comprometidos com o reino de Deus. Então vocês não vão ouvir aqui, meus irmãos, este evangelho que está aí diluído, esse evangelho que é o evangelho da prosperidade, que é o evangelho da confissão positiva. Você não vai ouvir esse evangelho aqui. Porque de fato Deus prospera. Agora, o que é prosperidade segundo a vontade de Deus? Porque precisa também analisar isso. Não, pastor, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Não, pastor, eu sou filho do rei. Eu tenho que andar com o melhor terno. Eu tenho que andar com o melhor carro. Eu tenho que jantar nos melhores restaurantes. Você não entendeu o que é o evangelho. Desculpa, você não entendeu. Se você pensa dessa forma, você não entendeu o que é o evangelho. O evangelho de Jesus não é ter. O evangelho de Jesus Cristo é ser quem você é no reino de Deus. Aonde está o teu coração? Teu coração está nestas coisas? Teu coração está em ter? Que proveito há em ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, de repente, ele é ferido pelos duros golpes da vida. Problemas difíceis chegam sem avisar. E o que ele faz? O que ele faz? Sai da igreja. Ou então, o que ele faz? Critica o pastor. O pastor não orou e não foi curado. Não tem fé, eu vou lá, não. Fogueira Santa de Israel, dou tudo lá na Fogueira Santa, porque vai acontecer. Eu ouvi os testemunhos aí na televisão. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Quem está pensando que fé é aquilo que você vê, isso não é fé. Fé é você não ver e crer. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Esses são bem-aventurados. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. O que você faz? Aí você começa a se condenar. Acho que Deus não me ama. Acho que eu não sou crente, acho que eu não nasci de novo, eu não tenho fé. Por quê? Porque eu ainda estou com um carro velho. Porque eu ainda estou enfermo. Porque eu ainda estou desempregado. Deus não me ama. Eu quero dizer para você, e o inferno inteiro vai ouvir isso. Deus te ama, independente do que está acontecendo na tua vida. Ele te ama, Ele te ama, Ele te amou antes da fundação do mundo. Ele enviou o Filho dEle, Ele investiu muito alto em você e não vai desistir de você. Amém. O pastor Arthur, o pastor José Bittencourt e qualquer outro pastor pode desistir de você, mas Deus não vai desistir nunca. Ele prometeu, nunca te deixarei, nunca te desampararei, eu estou com você todos os dias, aleluia, dá glória a Deus, meu irmão, porque Deus não abandonou você, Deus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas muitos foram ensinados que se a bênção não chegar, é incredulidade, ele não tem fé, ele duvida da bênção divina. Ou então ele torna-se cínico, né? E muitos fazem isso, questionando até mesmo a intervenção de vida, de bênção de Deus na vida de outras pessoas. Então, o que fazer quando as coisas dão errado? Pastor, só tem a solução para nós? Eu vejo que quem é a melhor pessoa para responder sobre isso, está aqui neste livro que nós acabamos de ler, é Jó. Então, a pessoa que vai nos responder o que fazer no meio da adversidade, no meio das lutas, no meio das tribulações, no meio das perseguições, o que fazer diante de tudo isso, meus irmãos? Para mim, não existe ninguém aqui, não existe ninguém na Bíblia melhor para responder essa pergunta do que Jó.
Por isso que eu disse que para mim ele é o meu herói na fé. Porque Jó era um servo de Deus, ele não sabia, meus irmãos, ele estava aqui prestando um culto a Deus, ele estava sendo lá fiel com a sua família, entregando os seus sacrifícios a Deus, ele estava aqui, meus irmãos, feliz da vida, com a saúde de ferro, com os filhos, com a sua prosperidade lá, e de repente está havendo uma conferência lá no céu. Nesta conferência se apresenta quem? Satanás. Então Deus deu a permissão a Satanás, e ele está lá questionando, está vendo lá Jó? Sabe por que ele é fiel? Ele tem um bom carro. Sabe por que ele é fiel? Ele tem uma boa indústria. Sabe por que ele é fiel? Ele tem uma saúde de ferro. Jó é saradão, por isso que ele é fiel. Ele tem uma família maravilhosa, olha a família dele, tremendo. O Senhor está cobrindo ele de todos os lados, por isso que ele é fiel. Aí o que Deus faz? Deus deu, preste atenção, Deus deu permissão a Satanás para tocar na vida dele. Então muita gente vai dizer que o que você está passando neste momento é o diabo. Mas saiba que pode ser Deus. Que isso, pastor? Misericórdia. Sabia que pode ser Deus? Nessa tribulação, nessa angústia, nesse problema, nessa aflição, nessa enfermidade, nessa crise, pode ser Deus. É difícil de aceitarmos isso, não é verdade? Mas pode ser Deus, quer ver? Olha só o que aconteceu. Jó adorava a Deus com sinceridade, sim ou não? Sim. Sim, Jó adorava a Deus com sinceridade. Agora a prova seria feita. Jó estava aqui embaixo e nem imaginava o que estava sendo preparado para ele. Nem imaginava o que cairia sobre a vida dele em poucos instantes, meus irmãos. E aí Deus permite que Jó sofra em 3 áreas da vida que eu não quero para ninguém. Não quero isso para ninguém, mas Deus permitiu que ele sofresse em 3 áreas da vida que eu entendo que são consideradas as 3 áreas mais importantes em nossas vidas, meus irmãos. As 3 áreas mais importantes de todo ser humano, que é o quê? Seus bens. Alguém quer perder os seus bens? Jó perdeu todos os seus bens num só dia. Família. Alguém quer alguma desgraça para a sua família? Alguém quer enterrar todos os seus filhos num só dia? Foi o que aconteceu com Jó. E aí agora vem a saúde de Jó. Porque a pessoa diz assim, não tenho dinheiro, eu não tenho ninguém, mas graças a Deus eu tenho saúde. E Jó agora adquire uma enfermidade incurável. Jó adquire uma enfermidade que ele, para aliviar essa enfermidade, porque são úlceras sobre o corpo de Jó, ele tinha que pegar um caco de telha para se coçar, a unha não adiantava. Caco de telha. Eu há pouco tempo mexi no meu telhado lá, e aí quebrou uma telha, fez um risco aqui na minha perna, ficou doendo muito, meus irmãos. Agora imagina a pessoa tendo que se coçar com um caco de telha. Esta era a situação de Jó. Seus bens, sua família, sua saúde. Jó perdeu de uma maneira muito trágica todas as suas propriedades. Jó perdeu a sua família, exceto quem, meus irmãos? A esposa dele. Dizem que o diabo deixou a esposa. Dizem, deixou a esposa para questionar. Homem, tu sofrendo tudo isso, ainda está adorando a Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe o que Jó disse para a mulher dele? Porque todo homem espera da mulher o quê? Quando perde o carro, por exemplo, a mulher está ali, né? Perde a fazenda, perde os bens, a mulher está ali, não é verdade? Mulher que é boa mesmo, de verdade, está ali com o homem. Faça chuva, faça sol, tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, algumas não. O camarada era um empresário, de repente aceitou Jesus, perdeu tudo, porque era um negócio ilícito, perdeu tudo. A mulher abandona. Não case com uma mulher que tenha interesses nos seus bens, cuidado. Não case.
Mas Jó tinha essa mulher aqui, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó disse assim, mulher, você é maluca, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Que isso, pastor? Jó estava louco? Disse isso, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Há males que vêm para bem? Que isso? Isso é um provérbio popular. Quantos aceitaram Jesus aqui porque estava tudo bem na vida? Tem alguém? Levanta a mão. Pastor, eu não tinha nenhum problema, não tinha crise, não tinha enfermidade. Levanta a mão, eu quero contar. Quem aceitou Jesus porque não tinha nenhum problema? Levante a mão. A maioria de nós aceitamos Jesus porque estamos com a vida desgraçada. A maioria de nós aceitamos Jesus porque a vida não estava boa, não estava bem, meus irmãos. Esta é a grande verdade. A maioria não vem pelo amor, a maioria vem pela dor. Essa é a realidade de todas as igrejas evangélicas, meus irmãos. E o que acontece aqui? Porque é fácil falar, né? É muito fácil de falar o que fazer. Mas é interessante, sabe o que eu vejo aqui? É fácil falar, mas a gente está falando aqui com base em alguém que sofreu, em alguém que sabe o que é sofrimento, em alguém que conhecia a Deus e conhecia a palavra de Deus, meus irmãos. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, esta palavra que nós estamos pregando aqui, ela vai continuar sendo a palavra de Deus, mesmo que ela seja um espinho aí nos teus pés, cravando um espinho nos teus pés, ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras de Deus, elas permanecem para sempre. Para sempre, para todo sempre. A palavra de Deus, como alguns estão propondo, ela não vai ser alterada, ela não vai ser adaptada. Pastor, estamos no século 21, não me importa qual o século, os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu sei que a Assembleia de Deus mudou bastante, né? Antes os irmãos davam mais glória a Deus do que hoje. Mudou bastante, não é verdade? Mas a palavra de Deus não muda. A Assembleia de Deus pode mudar, a palavra de Deus não muda, meus irmãos. A palavra de Deus tem valores que são eternos, que não vão mudar nunca. Ah, pastor, mas se a palavra de Deus permitisse isso, eu até ficava mais feliz. E tem pastores promovendo isso, uma adaptação da palavra de Deus, uma contextualização da palavra de Deus. São hereges, esses camaradas vão queimar no inferno. Saiba disso, meus irmãos, porque não pode tirar nem uma vírgula desta palavra. E quem acrescentar, vai ser acrescentado às pragas descritas deste livro. Então não tem que haver uma reforma da palavra, tem que haver uma reforma da minha vida. Tem que haver uma reforma da tua vida. Então o caminho estreito estão tornando esse caminho largo. Mas o caminho largo é o caminho que conduz à perdição. O caminho estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Amém? Então o que fazer, pastor, quando as coisas não vão bem? Primeira coisa, buscar a Deus. Buscar a Deus. Jó buscou a Deus. E é muito difícil buscar a Deus em momentos difíceis, em adversidades, em problemas, em lutas. É muito difícil, meus irmãos, porque há dentro do nosso coração uma voz dizendo: Deus não ama. Se te amasse, você não estaria passando isso agora que está passando. Então tem essa voz dizendo dentro do nosso coração de que Deus não nos ama. Se Ele te amasse, não iria permitir esse sofrimento na tua vida. E aí você pergunta: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Deus, o Senhor não vai fazer nada. Deus, o Senhor não está vendo minha mulher, o Senhor não está vendo meu filho, o Senhor não está vendo meu marido. Deus, o Senhor não está vendo meu coração, a minha angústia, a minha dor, a minha lágrima. E infelizmente, sabe o que acontece, meus irmãos? A gente começa a perguntar: por quê, por quê, por quê? E aí as horas vão se alastrando, e aí vem os conselheiros de Jó e dizem assim: meu irmão, será que você está dando o dízimo? Um servo de Deus não pode passar por isso não. Servo de Deus passando por uma crise dessa, meu irmão, está repreendido, está amarrado. Rejeito isso em nome de Jesus. Vem os amigos de Jó.
Irmão, não me leva a mal, não. Mas será que Deus não está pesando a mão sobre você? Esses amigos de Jó, foge. Mantém distância deles. Mantém distância desses amigos de Jó, meus irmãos. Porque eles começam a dizer, Deus não iria permitir isso se você fosse dizimista. Deus não iria permitir isso, meu irmão, se você orasse mais. Deus não iria permitir isso, meu irmão, se você fosse fiel. Com toda certeza, meu irmão, você não está sendo fiel. E aí vem as revelações, né? Vem as revelações. Vem os familiares incrédulos. Esses são terríveis. Está vendo? Olha lá, foi para a igreja. Está vendo? Foi aceitar Jesus. Olha aí o que está acontecendo. Eu disse que você não devia fazer isso, não devia ir lá para aquela igreja. Eu disse que você não devia sair daqui. Eu disse que isso iria acontecer. Então vem os familiares incrédulos e eles vêm e dizem assim, o que adianta ser crente? Olha aí, você estava bem, perdeu o carro, perdeu o emprego, perdeu o marido, perdeu a esposa. Olha aí, o que adianta ser crente? Deixa essa religião, para com esse fanatismo. É melhor conversar com Deus do que conversar com os amigos de Jó. É melhor conversar com Deus do que conversar com essas pessoas que querem te afastar de Deus. Então Deus, eu quero dizer nesta noite com toda certeza, à luz de Jeremias capítulo 29, versículo 13, Deus não está no seu trono indiferente ao teu sofrimento. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Aleluia. Jó reconheceu a soberania de Deus. E um grande problema da igreja hoje, meus irmãos, é não reconhecer a soberania de Deus. Uma influência muito grande do humanismo está em muitas igrejas. Então tem muita gente aí querendo dar uma forcinha para Deus. Tem muita gente dizendo, não, Deus depende de mim, aquela igreja depende de mim, se eu não estiver ali, a igreja não vai. Para com isso em nome de Jesus. Sem o Arthur Bittencourt, sem o José Bittencourt, a igreja de Camilópolis vai caminhar bem, meus irmãos. Pode ter certeza, ela não vai fechar em nome de Jesus. A igreja vai prosseguir, porque a igreja não está fundamentada. A rocha desta igreja não é pastor Bittencourt, a rocha desta igreja é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa esperança. É Ele em quem nós confiamos. Muitos crentes sinceros estão dizendo aí, depende de nós. Depende a salvação, a cura, o milagre, a prosperidade, o problema. Depende de nós, pastor. Basta eu reivindicar. E aí chega diante de Deus, Senhor, eu reivindico a cura. Senhor, eu determino a cura. Senhor, eu exijo um novo emprego. Quem é você para determinar o que Deus tem que fazer? Quem é você? Quem sou eu para reivindicar alguma coisa de Deus? Por favor. Tem igrejas promovendo o culto da revolta, sabia disso? Alguém já foi no culto da revolta? Estão promovendo. Não, você não pode se conformar com o sofrimento. Você tem que se revoltar contra Deus. Estão promovendo o culto da revolta. É um absurdo, né? Outros não, fazem o culto da restituição. Pastor, vamos lá no culto da restituição, porque o diabo levou meu carro e aí ele vai ter que devolver. Ué, como é que o diabo levou teu carro? Pastor, porque falaram que Deus tinha me dado um cheque em branco, aí eu fui lá na agência, comprei um automóvel zero, e aí começou as dificuldades da vida, pastor, chegou na hora de pagar, eu não consegui. Tomaram meu carro, mas foi o diabo, mas Deus vai me devolver. Eu vou lá no culto da restituição. Vou pedir dinheiro emprestado, vou passar no cartão de crédito, vou dar uma oferta lá e o diabo vai ter que devolver meu carro. Não foi o diabo que tomou o teu carro. Foi você que não deveria ter comprado, você não pode pagar. Pastor, o senhor não tem fé? Meus irmãos, são 37 anos vivendo uma vida de fé. 37 anos. E aí, sabe o que eu vejo, meus irmãos? Eles dizem, não, tudo pode
ser conseguido. Basta você usar termos como reivindicar, determinar, exigir. Deus, eu exijo. Até o final do ano, se o Senhor não me der um carro zero, eu abandono a igreja. Eu vi isso de um pastor no Rio de Janeiro. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Ele determinou para Deus um prazo, inclusive. Ele está hoje trabalhando como motorista de táxi no Rio de Janeiro, e quase todo final de semana ele está embriagado, porque hoje ele é um viciado no álcool. Abandonou a igreja. Por quê? Porque não aconteceu o milagre que ele determinou, que ele reivindicou, que ele exigiu de Deus. Quem somos nós? Presta atenção no que eu vou dizer. Eu e você somos pó. Eu e você somos barro, e ele é o oleiro. Então o barro só tem valor se estiver nas mãos do oleiro. É o oleiro quem determina o tipo de barro que você vai ser. É o oleiro, não sou eu. É o oleiro, meus irmãos. Interessante, né? Sabe o que eu vejo aqui? Não use Deus eu determino, Deus eu exijo, Deus eu decreto. Não use essas expressões. Senhor, se for da tua vontade. Senhor, eu gostaria disso, gostaria daquilo, gostaria. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas, Senhor, que seja segundo a tua vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não só nos ouve, mas também nos atende. A nação de Israel queria um rei. Dá-nos um rei, dá-nos um rei. Deus estava governando a nação. O que aconteceu? Deus deu um rei. Foi bom para a nação? Foi bom para a nação? Cuidado, meu irmão, com aquilo que você está pedindo para Deus. Tem irmãs, sabe o que elas pedem? Está lá no trabalho e aí tem o João, que é macumbeiro, e o João está dando em cima dela. E aí sabe o que ela diz? Se ele aparecer domingo na igreja, é porque é da vontade de Deus. Aí o diabo envia o João. O diabo envia o João. Puxa vida, olha aí, Deus vai converter o coração dele. É confirmação, pastor, eu orei, Deus confirmou, o João foi na igreja. E aí vem, o pastor, o senhor faz esse casamento do João com a macumbeiro, da irmã com o macumbeiro? Eu não faço. Mas aí digamos que o pastor faça. Daqui a pouco o João está batendo nela, daqui a pouco o João tira ela da igreja, e ela diz, olha o homem que Deus me deu. Não foi Deus que te deu, foi o diabo. Porque você está muito bem esclarecida na palavra de Deus, que não há comunhão entre a luz e as trevas. Que não pode, é julgo desigual. A palavra de Deus que diz isso. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Por quê? Porque se Deus estiver agindo na tua vida, ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedirá? É o que diz a palavra de Deus. Então Deus é soberano sobre todos os grandes da terra, meus irmãos. Sobre Joe Biden, sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre o Papa. Deus é soberano sobre a própria história. Agora, qual é a imagem que você faz de Deus? Deus é um velhinho barbudo que está lá no céu, totalmente perdido, parece que está com Alzheimer, não sabe de nada. Deus é alguém que está com mal de Parkinson lá no céu. E agora? Vai ter ou não vai ter? Essa guerra aí da Croácia vai estabelecer a terceira guerra mundial? Porque tem muito crente aí neurótico. E agora a Covid? E Deus não está vendo a Covid? Deus sabe de todas as coisas, amém? Tua vida está nas mãos de quem? De Deus. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Ninguém. O que é ninguém? O que é ninguém? Ah, o diabo tirou o irmão da igreja. Não. O diabo não tira nenhum irmão da igreja. Ah, o diabo levou o irmão para as drogas. O diabo não leva nenhum irmão para as drogas. Presta atenção, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Outrora eu era viciado, hoje eu sou livre, meus irmãos, porque Jesus me libertou. Então o diabo vai me oferecer, não tenha dúvida.
Mas eu pergunto, você é filho de Deus ou filho do diabo? Pastor, eu não queria bater na minha esposa, mas foi o espírito de violência que se apoderou de mim, e eu não aguentei, pastor. Ora por mim, repreende esse demônio. Aí uma outra irmã falou assim: pastor, meu marido não pode ver perna de mesa, que já quer adulterar. Como é que sai esse demônio? Cabada de vassoura. Rolo de macarrão, taco de beisebol. Aí esse demônio vai embora. Então, meus irmãos, qual é a imagem que você faz de Deus? Um velhinho nervoso, tremendo, roendo as unhas lá, diante de um painel de controle no universo? Parece um videogame, né? A gente tem o controle na mão. Nós é que determinamos quem é que vai ter essa vitória, se é Deus ou o diabo. Percebe como o humanismo está aí presente dentro da igreja? Porque a vitória não depende de Deus, a vitória depende de você. Esse é o evangelho pregado em muitas igrejas por aí, meus irmãos. Mas eu quero dizer, Deus é soberano sobre Satanás, Deus é soberano sobre o inferno. O diabo não pode tocar na vida de Jó sem autorização de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Muitos pensam que nessa batalha espiritual é o homem quem determina. Jó, coberto de chagas, meus irmãos, confessou a soberania de Deus. Ele disse assim, capítulo 42, verso 2: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O profeta Abacuque, ele disse, ainda que não haja, todavia eu entrarei em depressão. Todavia eu vou me matar. Não, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia. Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó esperava em Deus. Jó sabia que Deus não estava ausente dos problemas que ele estava enfrentando. Ele disse, olha, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Deus está vivo, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas estas coisas a Bíblia diz, somos mais do que vencedores. Vem a fome, vem o inferno inteiro contra nós. Jó disse, ainda que ele me mate, não o diabo, Deus, ele disse, eu sei em quem tenho crido. Reconheça suas limitações, reconheça que não podemos explicar tudo. Muitas vezes o sofrimento em nossas vidas é didático. Deus está ensinando alguma coisa. Quero aprender de Deus. Senhor, como é que eu vou? Ele diz na palavra dele, Isaías 55, verso 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Lembra lá? Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha? Rei, fica sabendo, o nosso Deus pode nos livrar. Senão a gente vai continuar servindo a Ele, não vamos adorar suas imagens. Olha só, meus irmãos, isso é fé. Então a gente tem que querer aprender, meus irmãos, porque o sofrimento às vezes nos ajuda a ver o quê? A futilidade da vida. Ajuda a ver o quê? A futilidade dos nossos pequenos ídolos. Fazemos ídolos. Então onde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro, meu irmão? Então muitas coisas são importantes para nós, mas eu quero te dizer que a coisa mais importante é Deus. Nada vai te satisfazer a não ser Deus. O diabo vai apresentar alternativas, mas nada disso vai trazer paz a você, ao teu coração. Felicidade verdadeira só está em Deus. Então reconheça que a razão principal da vida é conhecer a Deus, ao ponto de Jó testemunhou essa experiência que transformou a vida dele completamente. Ele descobriu que não conhecia Deus. Ele disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Se arrependa, meus irmãos. Jó reconheceu o quanto ele era pequeno. Ele se arrependeu, meus irmãos. Arrepender-se não é dizer sinto muito.
Não, não é nada disso. O arrependimento é uma experiência de libertação. O arrependimento, ele é uma transformação de vida. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei qual é o teu caso. Eu sei que o Deus de Jó é o mesmo Deus que você serve. O Deus de Jó é o mesmo Deus que eu estou pregando aqui nesta noite. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele te ama. Ele está preocupado com a tua felicidade. Ouça o que eu estou dizendo. Deus está preocupado com a tua felicidade. E se você entregar o seu caminho a Ele, confiar nele de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, você vai sair daqui hoje feliz. Você pode até sair daqui hoje com os problemas que você entrou, mas você vai sair daqui hoje feliz. Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ela vem. Eu tenho certeza que ela vem. E quem sabe hoje é o último dia do teu sofrimento. Quem sabe hoje Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar, meu irmão, milagres, bênçãos sobre a tua vida hoje. Olha o que eu vou dizer, porque eu creio nisso. Se eu não acreditasse, eu não pregaria, nem convidaria você para vir aqui. Mas se você precisa de um milagre de Deus, eu quero te convidar para vir aqui. Pastor, eu estou precisando de um milagre de Deus. Vem aqui em nome de Jesus que eu vou orar por você. Você precisa? Precisa? Está precisando de um milagre de Deus? Venha, se você crê. Mas se você não crê, fica no teu banco aí. Deus vai honrar a tua atitude, não vai fazer o milagre na tua vida. Sabe por quê? Deus nos respeita. Deus, sabe quem arromba a porta? É o ladrão. Deus, ele está batendo na porta do teu coração. Se você abrir a porta do teu coração, Ele vem, Ele vai entrar, Ele vai fazer morada. Ele vai te dar paz, Ele vai te dar, acima de tudo, a força que você precisa para vencer as tempestades da vida, meu irmão. As tempestades vêm sobre todos, mas o nosso Deus é aquele que acalma todas as tempestades. O nosso Deus é aquele que está conosco na fornalha. A Bíblia diz: quando passares pelo fogo. A Bíblia não diz que você não vai passar pelo fogo, mas quando passares pelo fogo, Deus está conosco. As águas vão vir, tempestades terríveis, tsunamis tremendos vão vir sobre a tua vida, mas você não vai morrer afogado. Presta atenção, você não vai morrer afogado. Você não vai morrer afogado, porque Deus está com você. Deus estava na fornalha com eles. Deus estava na cova dos leões com eles. Deus estava com o seu povo lá no Egito. Deus não abandonou o seu povo no deserto. Deus que tinha tirado aquele povo com mãos poderosas, disse: vocês vão entrar na terra prometida. Mas o povo não quis entrar, o povo duvidou de Deus. E aí só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Você quer receber o milagre de Deus? Venha, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Vem mais para cá, vem mais para cá. Se credes, verás a glória de Deus. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Se nesta noite você quer entregar a tua vida a Jesus, eu quero te convidar para vir aqui. Se você ainda não tomou essa decisão, tem vindo na igreja e não aceitou Jesus ainda, agora é a hora. Se você estava afastado, já aceitou Jesus, mas estava longe dele e quer se voltar para ele, agora é a hora. Vem aqui em nome de Jesus. Vem fazer um compromisso com Ele. Vem fazer uma aliança com Ele. Vem, deixa Deus operar na tua vida. Sabe por quê? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Você crê no teu milagre? Você crê no teu milagre?
Crê que Deus pode fazer milagres hoje? Crê que Deus pode restaurar? Crê que Deus pode libertar? Crê que Deus pode curar? Eu creio. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Fecha os teus olhos. Fala para Deus qual é o milagre que você precisa. Fala para Ele, se é uma cura física, põe as tuas mãos agora sobre a enfermidade. Se é um problema de relacionamento, entrega esta pessoa agora nas mãos de Deus. Se é um problema financeiro, pede para Ele abrir as janelas dos céus. Sabe, às vezes alguns problemas nós ocasionamos, peça perdão para Ele. Se você ocasionou o problema que você está enfrentando, fala para Deus hoje que você não quer mais cometer esse deslize. Fala para Deus, porque Ele vai te perdoar hoje, Ele vai te restaurar hoje, Ele vai te libertar hoje, Ele vai te curar hoje. Esta é a nossa oração. Nós vamos clamar a Deus, meus irmãos, e Deus vai operar o milagre na tua vida. Você crê? A igreja crê? Levanta suas mãos aqui. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos pela tua misericórdia, porque são elas as causas de não sermos consumidos. Nesta hora, Senhor, eu coloco cada uma destas pessoas na palma das tuas mãos. Senhor, toca agora nesses corações, toca nestas vidas agora, Senhor. Oh Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor entre com provisão, que o Senhor opere milagres. Oh Pai, oh Espírito Santo, atua de uma forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado por Deus agora. Receba o milagre de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Na autoridade no nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, faz milagres no meio do teu povo. Senhor, esta igreja, este povo que se reúne neste lugar, eles creem na tua provisão, eles creem no teu milagre. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode fazer. Faz, Senhor, milagres aqui neste lugar. Opera, Senhor, maravilhas na vida dos teus filhos. Senhor, traz restauração, traz libertação, traz cura, Senhor. Traz cura, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Nós já te agradecemos, Senhor, pela fé, e cremos que o Senhor está operando maravilhas neste lugar. Olha, Senhor, para o coração de cada um. Olha, Senhor, olha para a súplica. Olha, Senhor, para o choro, para a tristeza, para a angústia. Olha, Senhor, agora, intervém, meu Pai, intervém. Que esta noite, Senhor, seja uma noite definitiva na vida de cada um aqui, meu Pai. Definitiva, Senhor, aonde, ó Deus, o sofrimento, a angústia, a dor, a aflição, tudo que não vem de Ti, vai cessar hoje em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Esse é o Deus, é o desejo do nosso coração. Esta é a nossa petição, Senhor, e que seja tudo aqui feito segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Cumpra o Teu propósito, Senhor, cumpra o Teu propósito, traz a Tua bênção, faz maravilha, Senhor, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Olha para mim, olha para mim. Tem alguém nesta noite tomando uma decisão por Jesus? Tem alguém? Todos aqui já são crentes, estão firmes com o Senhor Jesus? Tem alguém tomando uma decisão por Ele hoje? Não? Não? Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Pode sentar. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Na casa do irá me refazer, eu vou descer pra glória e honra dele, eu vou descer pra Deus aparecer.
Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Pode sentar, querido. Pode sentar. Eu já estou indo embora. Ultrapassei bastante aqui do horário. O pastor Arthur Bittencourt disse assim: Joaquim, por favor, não demora. Quem foi abençoado por Deus com esta palavra? Amém. Não deixa o diabo roubá-la. É uma semente que Deus plantou no teu coração e ela vai produzir frutos. Sabe por quê? Porque o dia mau vem sobre todos. E você tem que estar preparado para o dia da adversidade. Você, de fato, tem que crer em Deus independente das circunstâncias. Você tem que confiar em Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque Deus te ama e Ele está interessado na tua felicidade. Amém? Amém? Muito bem. A gente tem ali alguns livros na área de apologética. Eu sou o autor deste livro, Controvérsias. Modismos e heresias que ameaçam a igreja brasileira. Então eu falo sobre o poder da palavra, eu falo sobre crente guardando o sábado, eu falo sobre a maçonaria dentro da igreja, eu falo sobre quebra de maldição hereditária, eu falo sobre muita coisa aqui, que está dentro da igreja, problemas dentro da igreja. E tudo isso analisado à luz da Bíblia. Então este livro está aí disponível, este livro custa R$50, estamos oferecendo para você por R$30, e ainda vou dar 2 presentes para você. Se você adquirir este livro hoje, você vai ganhar um autógrafo e vai ter direito a uma selfie, tá bom? Então tem 2 prêmios aí esperando você. Aceitamos Pix, aceitamos cartão de crédito. Pastor, dá para parcelar? Seu irmão não tem condições, a gente parcela. Tem esse outro escrito por um ex-testemunha de Jeová, ele era ancião da testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, proclamadores de um falso evangelho. Este outro, Iurde, que reina esse, escrito pelo meu amigo João Flávio Martinez, falando sobre os erros da Igreja Universal à luz da Bíblia. Esse do meu querido amigo pastor Ezequiel Soares, Testemunha de Jeová, refutadas aí. Tem também este outro sobre o que acontece com a alma após a morte. Imortalidade condicional ou sono da alma? É um livro muito interessante do meu querido amigo falecido, pastor Natanael Rinaldi. Este outro, Consultando a Bíblia. Um livro muito bom também. Todos esses livros estão disponíveis. Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitos evangélicos flertando com os adventistas. Infelizmente, a Igreja Adventista tem muitas qualidades, mas não é uma igreja cristã. Quer saber? Procura adquirir esse livro. Diga não ao espiritismo. O Brasil é a maior nação espírita do mundo, meus irmãos. Ao mesmo tempo que o Brasil é a maior nação católica, é a maior nação espírita. Então a gente tem que se preocupar com isso, e aí diga não ao espiritismo. Mas tem muita gente dizendo sim ao espiritismo, se emocionando com o Trindade. Já ouviu falar do Trindade? Trindade. O velho do rio que aparece, desaparece, né? A Juma que vira uma onça, aí daqui a pouco volta, morreu, mas ela volta, e aí vai. As práticas espíritas estão presentes em muitas novelas, em muitas séries da Netflix. Então o Brasil não é à toa que é a maior nação espírita do mundo. E você precisa saber o que é o espiritismo. Não é só do diabo. Tem que saber essas estratégias que o diabo está usando para impregnar o espiritismo no nosso país. E a igreja tem que dizer não